Me Brasília var. Ah, Brasília. Algumas pessoas fazem até referências àquelas escritas do Senhor dos Anéis ou Chtoma. Chtoma means jump. Chtoma. Soma. Yes. Vamos junto. Olha só. Esse é o meu tamanho perante a esta estrutura gigante. Nossa. Estou aqui na Geórgia, estou aqui em Batumi, numa região portuária. Olha só a paisagem aqui. Batumi é uma cidade turística da Geórgia. Vem muitos russos aqui, inclusive. E por falar em russo, muita gente aqui fala russo. Claro, o país também já fez parte da União Soviética, então até os anos 90 as pessoas estudavam russo também. Mas isso começou a mudar, então a maior parte das pessoas que falam russo são pessoas que viveram ali antes dos anos 90. As gerações atuais, elas tendem a falar mais inglês mesmo. Mas é muito interessante porque eu não falo nada de georgiano, então ajuda bastante saber que aqui podemos falar russo. Estou aqui no mercado municipal, Mercadão, aqui em Batumi. Vamos lá dentro ver o que a gente tem aqui de interessante. Как говорит пропобец на картулад? Gamaxindi. Gamarshindi. Gamaxindi. A mão dela tava com um pouco de tempero. Me Brasília var. Ah, Brasília. Penitzoli. Tu jornalista. YouTube. YouTube. А, YouTube. Журналисты. Мне нравится изучать язык. Me картулад арвла паракоп. Portugal lado lá para Cob. Ah, Portugal lá para Cob. Erti. Ah, para Ah, é uma tâmara. Muito чуть-чуть ruim para probice. Caramba, é bem natural mesmo. Está super. Вы делаете? Да. Вы Батуми здесь? Вы в Батуми живете? Батуми живет. Это вино, виноград. Это сам третья, кахети. Carrete. Вкус? Então estamos aqui no bazar. Ah, esse Italian Gemriel. вкус. Это вкус, это вкус. Да, 2 штук. Давай, сколько стоит? Один. Да, это 2 лара. Иди сюда, красавица. Ela quer mostrar a loja dela, orgulhosa. Да, это da beleza. хурма сушеный. Это чучхела. Очень вкусно. Чучхела знаешь? Чучела. Чучхела. Чучела. Чучхела. Чучхела. Чур. Чур. Чхе. Чхела. Чхела. Чхерла. Чучхерла. Да.
Esse K é qual? U. U. Tra. U. Lu. A. I. É uma joba. Vino, vinagre. Agora desculpa. Ah, сейчас нет. Очень спасибо, Madloba. Eu fiquei segurando aqui esse pedaço de salsicha de melaço, que é muito comum aqui na Turquia, na Geórgia. Mas por que eu não comi? Porque a mão dela tava cheia de tempero. Aí quando ela pegou, ficou tudo assim cheio de tempero. Então eu vou comer o que ela colocou aqui depois. Eita. Que? Pistachos, Sr. Moratti. Kartoli. Russo lá para copo. Kargat için Rusuli. Kargat. Eu? Чуть-чуть. 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 И картоли чуть-чуть. А, картоли чуть-чуть, но я могу Рассоли говорить чуть-чуть. нормально по-русски. язык. По-русски? Нормально. Да. Madloba. Madloba, kargat. Georgiano é uma língua bem diferente, isso é verdade. Mas eu estava pensando aqui que talvez eu devesse aprendê-lo. Bom, pelo menos o básico, o suficiente para ler, reconhecer palavras, entender algumas expressões do dia a dia e poder me comunicar. Mas antes disso, vamos deixar o Mar Negro para trás e seguir rumo ao coração da Geórgia, sua capital, Tbilisi. Algo muito interessante que a gente observa aqui em Tbilisi são essas construções prediais que remetem bastante aos tempos da União Soviética. Então eles foram construídos ali entre os anos 50 e anos 70 e abrigam uma grande quantidade de pessoas, ou seja, foi construído durante um tempo onde havia necessidade de abrigar muitas pessoas em uma cidade em constante crescimento. Aqui é a parte mais central de Tbilisi. Esse rio, na verdade, ele nasce lá na Turquia. Ali tem a Ponte da Paz. Ou seja, dá para ver que tem uma mistura de arquitetura aqui. Tem prédios modernos, mas tem também prédios históricos, igrejas históricas. É uma mistura arquitetônica que revela como a Geórgia e Tbilisi está entre diversas civilizações ao longo da história. Mas chega de enrolação porque eu falei que eu ia estudar georgiano. O georgiano é uma das línguas mais singulares do mundo, falado por cerca de 4 milhões de pessoas como língua materna e pouco mais de 5 milhões no total, preservando o mesmo após séculos de influência persa, otomana e russa. Algo que mais chama a atenção aqui na Geórgia é o alfabeto georgiano. A escrita georgiana é bem diferente da nossa escrita e usa um sistema diferente. Então eu gostaria de mostrar aqui para vocês que as letras no georgiano, especialmente o alfabeto Mihedrudi, é composto de dezenas de letras. 33 para ser mais preciso. Aqui eu deixei à disposição desta forma as letras porque para mim no momento em que eu estava estudando, fazia mais sentido. Então a configuração que eu deixei foi mais ou menos assim, de acordo com as características desse alfabeto, que inclusive tem letras que nem sequer existem na língua portuguesa. Então aqui temos as vogais A, E, I, O, U. Aqui temos algumas letras, eu deixei no verso até suas pronúncias. Aqui temos o Ra, aqui temos Cha. Até a gente pode estabelecer uma relação com o nosso alfabeto, são essas aqui. Ou seja, aqui temos letras como o equivalente ao N, aqui é equivalente ao M. Inclusive, na hora de estudar, eu estava pensando que essas duas aqui são bem similares. Há basicamente uma simetria. Essa aqui mira para a direita, é o N. E aqui mira para a esquerda, é o M.
Mas observem que essas letras são bem diferentes do que a gente concebe. Isso acaba dando essa configuração de uma língua, uma escrita muito esquisita, que é o georgiano. Algumas pessoas fazem até referências a aquelas escritas do Senhor dos Anéis, ou algumas pessoas fazem até associação com aqueles coraçõezinhos. O mais interessante do alfabeto. A é uma pronúncia ejetiva. A. Estou tentando pronunciar o mais fiel possível, mas pode ser que minha pronúncia não esteja perfeita. A. Então este é o alfabeto georgiano, ou mais conhecido como Mihedruli. Aqui na Geórgia há muitos dialetos e muitas línguas, e existem outros alfabetos também, mas este é o principal e usado para comunicação diária aqui no país. O interessante que eu percebi nessa língua é que tanto o K nesse alfabeto, tanto o K quanto o P quanto o V, eles são similares, certo? Assim como, por exemplo, o M e o N. Então existem essas questões que quando a gente estuda a gente fica meio confuso, mas na verdade a posição deles na frase acaba mudando. Então, por exemplo, aqui temos a palavra Khachapuri. Khachapuri, que é o famoso Khachapuri, mais conhecido como Khachapuri, a comida tradicional aqui da Geórgia. Khachapuri. Khachapuri. Aqui é como se escreve georgiano. Kartuli. Sim, não tem nada a ver com Geórgia ou georgiano. Inclusive é uma curiosidade. Esse nome, Geórgia, é o nome que os estrangeiros usam para denominar a Geórgia, mas aqui na Geórgia é Skartvelo. Outra comida típica, Khinkali. E aqui temos o famoso Olá em georgiano, que é Gamarjoba. Além disso, esta é a maneira que falamos os pronomes. Alguns dos pronomes, ok? Aqui eu separei 3, entre aspas 4, por quê? Porque esse aqui é o me, significa eu, shen, você, e is, ele ou ela. Se eu quero falar você é brasileiro, a gente fala shen, brasilieri, har. Eu sou brasileiro, me, brasilieri, var. Então esse har e var é o verbo ser, estar no georgiano. Mas lembra que eu disse que no georgiano há consoantes agrupadas sem vogais? Então, tem umas palavras dessas que são tão específicas e difíceis que parece que nem os próprios georgianos a conhecem. Como é o caso de... Vamos perguntar a eles, vai. Ну, это слово я не знаю. No, Kartulad Laparkov. Неки? Я чисто грузин. Окей. Ахламе Картул в Салоб. Ну, хорошо говорите. So, I heard about this word in Kartuli. Can you pronounce it for me? It's feeling. For example, feeling apple. What about the pronunciation? Skvni. Again? Skvni. Vpretstvni. Yes, that's right. Skvni. Yes, I'm saying it fast, but Vprvskvni. Vprvskvni. Yes, that's right. Some common words, but the pronunciation maybe sound tricky for foreigners. All right. Chtoma. Chtoma means jump. Chtoma. Yes, chtoma. For example, hug. In Georgian, it's chakuteba. It's long word. Chakuteba. Chu. Say chu. Chakuteba. Chakuteba. Yes, that's right. Okay. And what about the aspirated words like Kata. kata? It's cat. Cat. Yes. Kata. Kata. Say t. Kata. Yes, that's right. Kata. Yes. It's dog. It's zagli. Zahli. Yes. Okay.
That's pretty interesting. Yes, I think Georgian is a hard language to learn, but nothing is impossible. If you really want to learn Georgian, you have to work hard firstly, and you will learn it. I know only English and Russian, little bit of Russian. Вы говорите по-русски точно. Как тебя зовут? Как дела? Something like that. It's interesting because here in Georgia, people like Many young, people speak Russian. but the older people speak, Yes, older and now young people speak English, right? Yes, because in school we are studying Russia too. We are studying English and Russian. That's it. Me kvěh Anderson. Akhla me kartuf salob. That's right. Zalienk Arki. That's good. Okay. Obrigado. Okay. Maloba, bro. Thank you. No problem. What is your name? Georgi. Gioli. Okay. Thank you, bro. Good luck. Tamo junto. Opa, já avistamos ali, hein? Muito bom aqui por causa do silêncio também. Uma coisa muito boa, sentir o silêncio, a paz. Aí, da sua vista. E eu vim pelo lugar errado. É por isso que não existe nenhuma selfie na frente da estátua da Mãe Geórgia, porque não tem espaço para fazer essa foto aqui. Monumento de metal. Aqui, ó, o melhor lugar para contemplar a estátua é aqui. Que interessante, por sinal, aqui atrás, hein? Por detrás dessa cidade barulhenta, aqui atrás se esconde um paraíso silencioso de uma cachoeira. Cachoeira não, né? Um rio. Então, você quer ser recebido com a espada ou com uma taça de vinho? Você escolhe. Estou aqui em Tbilisi, mas esse metrô aqui parece muito da Rússia, né? Porque ele foi construído na União Soviética. Então tem as mesmas características. Criado em 1966 pela União Soviética, o metrô de Tbilisi foi planejado para atender às necessidades de uma cidade em crescimento. Tbilisi era historicamente uma das cidades mais importantes da União Soviética, devido à sua posição política estratégica no Cáucaso e como capital da República Socialista Federativa Transcaucasiana. Após a dissolução da União Soviética, o metrô enfrentou graves dificuldades financeiras que afetaram infraestrutura, operações e expansão, refletindo os desafios de um sistema subfinanciado. Nos anos 2000, o metrô iniciou uma fase de modernização, mas o progresso foi lento. Até 2010, o sistema ainda estava longe dos padrões desejados, como reformas parciais e estações precisando de reparos adicionais. Outro desafio constante é o ruído elevado.
causado por uma infraestrutura envelhecida e trens antigos, cujos motores e design amplificam o som nos túneis estreitos, tornando a viagem desconfortável para os passageiros. Só que depois da queda da União Soviética, ele continuou em funcionamento. Só que há um problema. Depois da queda da União Soviética, o metrô ficou sem recursos para manutenção. Então, o metrô de Tbilisi já encontrou muitos desafios. Mas ele segue funcionando, operando. É hora de pegar a estrada rumo a um dos principais cartões postais da Geórgia. Seguimos pela rodovia militar georgiana, uma estrada histórica que liga a Geórgia à Rússia. Essa estrada vai nos levar até Stepantsminda, um vilarejo encravado entre as imponentes montanhas do Cáucaso. Bom, minha gente, estamos aqui numa estrada. A gente acabou de sair de Tbilisi, caminho de Stepantsminda. Eu sempre tenho dificuldade de pronunciar essa cidade, mas é um dos pontos turísticos mais famosos da Geórgia. Então vamos lá conhecer. Olha aí o paredão de neve aí do lado. Não é brincadeira não essa estrada aqui, hein? Já encontramos umas vacas ali atrás, é cheio de curva, é uma serra, né? Então tem que dirigir com cuidado. Aqui vem carreta, então um desafio ver se vai descer caminhão. Tem carreta, vamos. Aqui lembra um pouco a Serra do Rio do Rastro. Saí de Tbilisi faz 1 hora atrás e agora eu comecei a subir a serra aqui principal. E é muito interessante aqui no Cáucaso. Deixa eu só fazer essa curva aqui, uns bloquinhos de gelo. O Cáucaso é interessante também e ele acaba justificando porque existem muitas línguas aqui. Da família de línguas do georgiano, as línguas caucasianas são diversas. É uma região relativamente pequena, mas tem muitos idiomas aqui. E a questão da geografia acaba justificando isso. Porque por ter territórios muito altos, as pessoas acabaram preservando a cultura e a língua, certo? Há muitos lugares aqui de difícil acesso. Aqui, ó, dá pra sentir o sol bem forte na pele. Que aqui a gente já está chegando numa altitude de 1.700 metros e o ar aqui está limpo, então a radiação solar vem diretamente, com menos proteção do que se a gente estivesse lá embaixo. Eu vi que o Cáucaso é uma formação geológica recente, tem cerca de 25 milhões de anos. Então, para a história da humanidade, esses milhões de anos é muito pouca coisa. Dá-lhe neve. Você vê que
essa estrada, né? Ó, acho que a carreta não tem espaço. Vou permitir que ele... Aí foi... Do nada um túnel ali. Pra onde vai esse túnel? O que você tá fazendo? Eu acho que é um túnel feito para nevasca. Quando a neve está muito brava, os carros vão por dentro. Então é um túnel anti-neve. Interessante. Ó, vou tentar, hein? Ai, meu Deus. Será? Oi, Anderson, o que você tá fazendo, Anderson? Aí tem um buraco aqui, né? O cara da frente deve ter pensado, ai, que palhaço, né, cara? Foi brincar no túnel. Foi brincar no túnel. Eu sempre esqueço essa expressão. Só quem se arrisca vive o extraordinário. O tamanho do buraco. Chegamos em Stepantsminda. Aqui está a cidade. Stepantsminda. Não sei se eu falei a sílaba tônica certa. Opa, lombada e quebra-mola, eu sou especialista, sou brasileiro. E essa é a vista do lugar. E a igreja onde eu vou, que é a igreja da Trindade, Santíssima Trindade, fica lá no horizonte. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar um zoom lá. Agora vamos subir. Ela tá lá esperando a gente, falando: venham logo, vocês ficam enrolando. Chegamos finalmente na igreja de Gergeti. É uma igreja medieval do século XIV. Vamos lá ver. Aqui estamos nós, na igreja medieval. Uau! Vamos lá dentro da igreja? Gamarjoba. Lembrando que aqui é bem escuro, né? Lembrando que a Geórgia foi o segundo país do mundo a adotar o cristianismo. E aqui eles têm a figura de São Jorge, veneram muito São Jorge, né? Para eles é uma figura muito importante. Uau, olha essa paisagem. Isso é Geórgia. Aqui está a mais de 2.000 metros de altitude. Alto, né? O tamanho das pedras. Tem uns pedação de pedra aqui. É interessante ver a questão da igreja medieval, que as janelas são bem pequenininhas, ó. Bem estreitinhas. Interessante, né? E são mais escuras por dentro por conta disso também. Uau. E lá do outro lado... Lá do outro lado é a Rússia. E tá muito frio e um vento muito forte. Vamos pelo canto assim, ó. Interessante aqui também, ó.
Janelinha. E essa aqui tá aberta, ó. Aqui entra a corrente de ar mesmo. Essa decoração. Ok, então essa foi a experiência dentro da igreja de Gergeti. E essa geografia aqui deste lugar é incrível, mas aqui tem que desviar do gelo. Vamos pelo meio aqui, ó. Tem que ir apoiando. É interessante pensar no turismo também, pensando na questão geográfica, né? Aqui há muitos turistas da Índia, do Cazaquistão, de países da Ásia Central. E obviamente russos também. Então isso se justifica pela proximidade desses países. É isso. Este é lugar fascinante. O frio dificulta até o pensamento. A boca tá congelando aqui. Gamarjoba, Rogorhar, Memek, Anderson, Mekartuladar para corpo magro. Esse monumento aqui conta a história desse país. Na verdade é um monumento incompleto, mas aqui tem vários símbolos, figuras, reis, rainhas e também a figura de Jesus. E olha só esse monumento de bronze. Todo de bronze. São 30 metros de altura. Então esse monumento aqui ele foi construído nos anos 80 para contar a história da Geórgia. Chama-se Crônica da Geórgia. E olha só que visão temos aqui deste lado. Aí, um lugar gostoso para você sentar, tomar um chá e apreciar. Esse aqui é o Mar de Tbilisi. Claro que não é um mar, é um reservatório de água, inclusive criado durante a União Soviética. Mas por que chama-se mar, então? É que a Rússia tem esse costume de chamar pequenos lagos de mar também, assim como o Mar da Rússia. Então, naquela época, como fazia parte da União Soviética, acabou herdando esse nome. E foi construído naquela época também. Bem bonito. Eu lembro como se dizia bonito em georgiano, e eu vou lembrar agora. Lamazi. 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 Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Aqui tem uma cadeia de montanhas deste lado, e é legal que aqui é uma região muito alta. Então permite ter uma visão tanto da cidade de Tbilisi quanto esse grande reservatório d'água e também essas cadeias de montanhas aqui que, se seguirmos mais adiante, vai ser aquele lugar onde eu fui, que são as montanhas do Cáucaso. Para o lado de lá, se seguir em linha reta, chega na Armênia. Para aquele lado fica o Azerbaijão, o Mar Cáspio depois, e para lá fica o Mar Negro, Turquia e
Batumi, certo? Outra cidade aqui da Geórgia, muito famosa. Mas é interessante o tamanho desse monumento. Por fotos não dava para ter uma noção do tamanho dele. Quer ver? Fica aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Esse é o meu tamanho perante a esta estrutura gigante. E aqui tem umas escrituras em georgiano. Só não tenho certeza se essas escrituras são em georgiano antigo, mas parece que aqui dá até para ler. Como é que os caras fizeram toda essa estrutura, né? Deve ter dado um trabalhinho. Bronze. Olha só as figuras curvadas diante de Jesus. Até os peixinhos aqui nos mínimos detalhes. Muito legal. Além de viajar e aprender idiomas, preciso comer também, né? Porque ninguém é de ferro. Então hoje eu vim aqui experimentar um pouquinho da culinária georgiana, uma comida muito tradicional daqui, que se chama khachapuri. E aqui ele só tem um cardápio em georgiano, certo? Mas não é um problema. Khachapuri está bem aqui, ó. Na verdade, esse tipo de khachapuri específico, eles chamam de khachapuri. Tem vários tipos de khachapuri aqui. Como vocês podem observar, um ovo cru mesmo, né? Ah, Anderson, mas e a salmonela? Deve ter algum cuidado com relação a isso. Eu confio na culinária georgiana. Então eles pegam essa manteiguinha aqui, ó, e eles misturam assim, ó, misturar mesmo. Fazer um mexidão. Mexidão. E o cheiro é agradável. Vai mexendo, assim, misturando o pão. Muito bom. Sabe aquele queijo de recheio do pastel? Mais cremosinho. Lembra um pouco uma pizza, né? Porque essa bordinha aqui vem bem assadinha. Maloba. Kargat. Kargat. Kargat em georgiano significa bom. Há uma particularidade curiosa na Geórgia: a presença marcante de carros japoneses nas ruas. Grande parte desses veículos é importada já usada. O Japão é um dos maiores exportadores mundiais de automóveis de segunda mão. Isso se deve em grande parte à rápida desvalorização dos veículos no mercado interno japonês, o que torna sua revenda economicamente atrativa para diversos países. Esses carros, no entanto, compartilham uma característica importante: o volante fica do lado direito. A diferença é que, enquanto no Brasil há restrições ao uso desse tipo de veículo, na Geórgia sua circulação é amplamente permitida. O carro japonês, ele parece que foi projetado para pernas menores mesmo, porque aqui, ó, eu fui até o máximo que eu pude para trás
E mesmo assim fica estranho. Mas deu certo. Ai, Anderson, e o que você vai fazer com um carro japonês nesse frio de menos 6 graus? Ui, olha lá, viu? E para um lugar ainda mais frio. Olha onde eu vim parar. Tô aqui na floresta Sabaduri. Aqui caiu muita neve. E muito gostoso andar na neve. Só que claro, tem que estar com um sapato bem preparado, porque ó, tanto de gelo, ó. Olha isso. Tamanho da profundidade. Nossa. E aqui, ó, é perigoso escorregar. Imagina cair ali, né, no abismo. Nossa. Caramba. Nossa. É muita neve. Caramba. Dá medo porque você não sabe o que tem embaixo. Vou voltar. É muita neve. Nossa. Olha. Vamos explorar ali o topo da montanha. Topo entre aspas, é uma região que dá pra ver o outro lado. Aqui é uma região bem alta. Motivo esse pelo qual nevou bastante. Aqui fica cerca de 40 minutos de Tbilisi. Nossa. Lugares assim tem que sempre tomar precaução, né? A gente não conhece, então tem que andar no lado seguro. Isso aqui é gelo, escorrega. Não é bom abusar muito. Tem que sempre respeitar o lugar. Gosto muito desse clima de céu azul e frio. Decidi sair um pouco do roteiro e explorar o interior da Geórgia. Eu, o meu câmera, um carro japonês e 50 centímetros de neve. Ah, e as vacas, claro.
Gostaria de anunciar Vote 25. Estou feliz pela Geórgia. Você tá bem, rapaz? Bom. Só que devia ser uma igreja. Agora que eu já esfriei um refrigerante que estava quente, eu deixei ali esfriando. Agora eu posso já pegar ele. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva para o próximo episódio.